orar. Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Caros irmãos e irmãs, para quem participou da missa domingo passado, nós podemos contemplar o evangelho que nos narrou o belo encontro de Jesus, também segundo São Lucas, com Marta e Maria. A nossa famosa história daquela que orava e daquela que trabalhava demais, e que na verdade não era esse o problema, mas o problema é que ela perdia o essencial, desfocava Deus da sua vida em meio aos afazeres. E lá nós vimos como Jesus exalta Maria, não porque ela simplesmente não ficou fazendo uma coisa e outra, mas porque ela soube estar aos pés do Senhor, ela soube ouvir a Jesus como uma discípula. Hoje também nós vemos esta atitude da liturgia que nos convoca. Nós temos hoje duas vertentes, dois modos de estar na presença do Senhor. Na primeira leitura nós ouvimos também a antiga história de Abraão, que para salvar os habitantes de Sodoma, vai diante do Senhor orar. E Abraão pede: Senhor, se houver 50, o Senhor vai matar os 50 por conta dos outros, independente de quantos sejam, que fazem o mal? Será que a bondade dos justos não vale mais do que a maldade dos maus? E o Senhor responde: se houver 50, eu salvarei. E se houver 45? E nós vamos vendo a contagem regressiva de Abraão, para ver se o Senhor encontrava um número de alguém, quase como se Abraão dissesse, e se sobrar somente eu, o Senhor vai me matar ainda assim, matar toda a cidade? E o Senhor disse que não. Se ele encontrar um justo, ele salvará toda a cidade. No Evangelho, nós temos Jesus que está a rezar, não foi isso? São Lucas começa dizendo: Jesus estava rezando num certo lugar. Lucas não nos diz onde, mas diz que Jesus estava rezando. E os discípulos, vendo Jesus que orava, não só aquela vez, como muitas e muitas outras, e como nós podemos deduzir dos evangelhos, praticamente todas as noites, Jesus passava longas horas em oração, e vendo as maravilhas que Jesus realizava, os milagres, tudo que Jesus fazia, os discípulos se aproximam e pedem. Um discípulo, se aproxima e pede: Senhor, nos ensine a rezar. E Jesus, então, traz para nós a oração que para nós cristãos é universal, que é o Pai Nosso, entre os cristãos. Pai nosso que estais nos céus. Então nós rezamos. E temos todos o desenrolar do Evangelho de hoje. E eu vos pergunto: qual a diferença? Existe uma diferença entre a oração de Abraão e a oração de Jesus? Sim ou não? O que vocês acham? Não? Alguns falam que sim, outros falam que não. A minha primeira pergunta, eu já disse: existe uma diferença. Qual a diferença? Existe uma diferença. Se nós pegarmos o Evangelho de São Lucas, e colocarmos em paralelo com a primeira leitura de hoje, nós vamos perceber sim uma diferença. Abraão, o intercessor, o nosso pai na fé, se aproxima do Senhor e diz: Senhor, se houver os 50, 45, 40, 35, 21 em Sodoma, o Senhor vai matar todo mundo? Senhor, o Senhor não há de fazer isso, porque o Senhor é um Deus justo. E quando o discípulo pede a Jesus: nos ensine a rezar, Jesus vai dizer: Pai. Eis a grande novidade de Jesus para nós. Eis a grande descoberta daqueles que creem em Jesus.
Deus é Deus desde todo sempre. Desde a criação do mundo, com Abraão, Isaac e Jacó, toda a história de Israel, Deus tem se mostrado um Deus poderoso, um Deus justiceiro. E vocês aqui no santuário de Santa Filomena, com certeza podem provar do poder de Deus. Né? Se existe um santuário desse tamanho, eu acho que só isso aqui já é uma grande prova do poder de Deus. Né? Um Deus que é poderoso, um Deus que realiza maravilhas. Imagina na vida de Filomena, né? Dá-lhe flecha, não morre, joga na água, não morre, tenta matar de outro, não morre também. É um Deus poderoso, que ninguém vence, e ninguém vence aqueles que Ele defende. Mas nós temos então a grande novidade de Jesus. Este Deus, que é todo poderoso, este Deus que é milagroso, este Deus que é de supremo poder e que age na nossa vida com mão forte e soberana, Ele tem uma profunda identidade de Pai. Se até na era antiga, no Antigo Testamento, nós praticamente não ouvimos menos de 10 vezes o nome Pai dirigido a Deus. Em todo o Antigo Testamento, que é maior do que o Novo, nós vemos ali, pouquíssimas vezes, algo que parece lembrar que Deus é Pai, mas inúmeras vezes um Deus que é Senhor. A grande novidade de Jesus Cristo do Novo Testamento é isso. Este mesmo Deus, que age com poder e é justiça, é um Deus que age porque é Pai. E existe uma grande diferença. Existe uma enorme diferença para nós, no modo de tratar a pessoa, pelo título e daquilo que ela representa, pelo que ela é. Não é verdade? Vocês me conhecem como Padre Inácio, estão me conhecendo hoje. Alguns, seu Toninho eu já conheci da outra vez, né? Seu Neto também conheci. Sou Padre Inácio. Mas vocês não conhecem nada de mim, e nem queiram conhecer. Não tem grandes coisas aqui não. Mas nós conhecemos assim, de rapporto, de conhecimento breve. Mas ali tem o meu irmão, Frate João Mário, já me conhece um pouco mais, já conhece mais. Eu estava vindo na viagem toda, desabafando, falando horrores, né? Porque ali já me conhece mais, porque ele já conhece aquilo que sou eu no meu dia a dia, já convive comigo, tem que engolir um pouquinho daquilo que sou eu. É muito diferente nós tratarmos como uma pessoa a partir daquilo que ela representa para aquilo que ela realmente é. E com Deus, em Jesus, nós fizemos esta passagem. Mas, então, a liturgia de hoje nos provoca. Será mesmo que nós fizemos esta passagem? Será que você e eu, na nossa vida cotidiana, ao tratarmos com Deus na nossa fé, tratamos a Deus segundo o poder que Ele tem e segundo o poder que Ele representa, ou segundo o Pai que Ele é? Porque se nós tratarmos a Deus como um Deus todo-poderoso, como o Senhor dos Senhores, simplesmente porque Ele verdadeiramente é, nós vamos a Deus e buscamos aquilo que Ele pode nos favorecer. Os milagres que Ele pode nos dar e que Ele pode e faz na nossa vida. Mas se nós tratarmos a Deus como um Pai, nós sabemos que como Pai Ele não há de nos faltar jamais. E que como Pai, Ele nos ama dia após dia e cuida de nós. Assim como aquela senhora está cuidando do neném ali, ó. A senhora ali de azul. Ela está com o neném ali sacudindo, cuidando. Né? Eu tenho um problema de distância, mas acho que ela está dando uma madeira para ele. Ela está alimentando, está cuidando. Se ela deixar ela na cadeira, daqui a pouco ele cai, é perigoso até morrer. Existe uma diferença. Deus cuida de nós como um Pai. E Deus deseja que nós corramos para Ele como um Pai. E muito mais do que uma pessoa que tem grandes poderes e pode nos beneficiar, um Pai verdadeiramente é capaz de tudo fazer para o seu filho. Uma pessoa que tem grandes poderes, que tem grandes oportunidades, grandes vantagens, ela vai te dar alguma coisa e vai te beneficiar. Mas com certeza, ela também, de certa forma, está sendo beneficiada. E ela também faz aquilo que está ao seu alcance. Mas um pai que busca sarar o seu filho, um pai que
busca amar o seu filho, um pai que busca verdadeiramente dar vida ao seu filho, ele faz aquilo que é possível e busca o impossível. É o que Deus faz conosco. Deus realiza tantos milagres na nossa vida, realiza obras maravilhosas, não simplesmente para mostrar o seu poder, mas para mostrar a grandeza do seu amor de Pai por nós. Eu essa semana fiz uma grande experiência dos dois. Anteontem eu sofri um acidente, quase que eu não estava aqui, né? Sofri um acidente de carro, vindo de Minas, e estava com a minha família, e o carro, nós batemos e saímos lá na pista, né? Mas eu pude fazer essa grande experiência. A primeira experiência de um Deus que me salvou, né? Como disse a minha mãe, nós nascemos de novo, então vamos dar a vida mais uma vez para Deus. Literalmente fomos salvos. Vinha partilhando isso aí com o Padre João Mário. Salvos verdadeiramente, resgatados da vida. Tem 2 dias que eu só choro, né? Estou aqui segurando para não chorar também. Porque como que é a beleza de Deus na nossa vida que nos salva? Deus me salvou, eu e aqueles que estavam no carro comigo. O carro perdeu, mas a vida salvou, né? Mas o mais interessante é a experiência de filiação que eu pude fazer com Deus. Enquanto nós batíamos enquanto o carro roda, né, e sai rodando para lá e para cá, a minha mãe só gritava: Pai, Pai, salva, Pai. E quando nós saímos do carro, todo mundo lá daquele jeito, então ela só falava: obrigado, Pai, porque o Senhor me salvou. Eu que sou padre não pude gritar, né? Eu sou padre, mas foi minha mãe que gritou: Pai. Então, diante disso, eu estava até falando para o João Mário, né? Nós precisamos, por causa dessas experiências, tirar sempre algo, né? Assim, então, será que eu, mesmo como padre, será que eu trato a Deus como pai? Eu descobri que a minha mãe sim, que foram altos gritos. Mas verdadeiramente uma experiência de filiação. Ela sabe que ela tem um pai, né? Ela não gritou: Deus Todo-Poderoso, que Ele é verdadeiramente. Ela não ficou gritando: Deus, cadê seu poder? Onde que o Senhor está? Talvez eu quase gritava isso, né? Mas ela, com a consciência de filho, pôde gritar: Pai, salva, Pai. Uma consciência de filho. Existe uma grande diferença. É o que diz São Paulo para nós na segunda leitura. Nós temos um preço a pagar com Deus. Deus fez tudo por nós, por mim e por você. Deus fez horrores por nós, a ponto de se entregar à cruz e morrer. Verdadeiramente. Mas Deus não nos cobra, porque Jesus pagou isso por nós. São Paulo vai dizer isso na segunda leitura de hoje, na carta aos Colossenses. Fostes sepultados no batismo, com Ele também ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus, o seu Filho. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje quer nos chamar para a experiência de filiação.